Olá, meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz, da parte daquele que era, da parte daquele que é e da parte daquele que há de vir, aleluia. Boa noite, amados irmãos. Hoje de novo eu entrei no Instagram errado, mas foi por poucos segundos, deu para acertar. Pastor Fernandes, graça e paz, meu irmão. Irmã Maria, bênção sempre conosco aqui, Deus abençoe. Estamos aí finalizando essa missão desse mês, maravilha. Até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? E por isso estamos alegres. A gente acabou de chegar do Provérbio nos Lares, na casa da missionária Rosângela. Eu, Priscila, João, Augusto e irmã Sandra. E foi bênção, graças a Deus. Chegamos não tem muito tempo e agora vamos continuar falando de Jesus, que é algo maravilhoso para nós. Vanessa, boa noite, minha irmã, graça e paz. Roberto, Deus abençoe. Maurício, Lia, boa noite. Minha esposa Priscila também entrou. E vamos seguindo. 22 horas, meus irmãos. Vamos dar início então à nossa live do dia 30 de julho de 2025. Rosana, irmão Luiz Fernando, Deus abençoe. Cíntia, intercessora, bom vê-la aqui, minha irmã. Tudo damos graças a Deus. Trintou de live, verdade. Paz do Senhor. Estou muito feliz por poder ter conseguido concluir essa missão. A gente conseguiu estar aqui os 30 dias, né? Graças a Deus. Irmão Augusto e Sandra. É isso aí. Com certeza Deus tem algo preparado para a gente, porque Ele não ensina em vão, né? Ninguém ensina em vão. Todo mundo que ensina tem um objetivo pelo ensino. E se o próprio Deus nos ensina, através da sua palavra, tem um mistério glorioso que vai nos envolver. Eu quero que assim seja. Alexandre Magnum, paz do Senhor, meu irmão. Jesus é bom. Vamos começar então orando para a gente dar início a esse trabalho. Amém? Se ora comigo daí também? Vamos orar então. Pai amado e querido, Deus de verdade e poder, santo é o teu nome para sempre, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, meu Pai. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, por nos trazer, Pai, até aqui. Obrigado, Senhor, por nos sustentar com a destra das tuas mãos poderosas. Obrigado, Senhor Jesus, pelas maravilhas que tu tem feito através da tua palavra, pelas revelações, pelo cuidado, pela tua mansidão, Senhor, pela tua longanimidade, por ser Salvador, por ser Santo, por ser Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos juntos aqui, Pai, reunidos, meditando na tua palavra. A tua palavra diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos ali o Senhor estaria. Isso é muito bem-vindo, Pai. Senhor, o que anelamos, o que desejamos, Senhor, que possa ministrar em nossos corações, Pai. Que o Senhor possa esquadrinhar no mais profundo do nosso ser, Senhor. E permitir, Pai, que nós possamos ser mudados naquilo que precisamos, Senhor. Para que nós possamos seguir para o alvo, meu Pai, como disse o apóstolo Paulo, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, que o Senhor possa ministrar, Pai, através da tua palavra, nos concedendo sabedoria, inteligência e conhecimento, para a glória do teu nome, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e bronquel. Não temerás o pavor da noite, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus. André, irmão Hélio, sejam bem-vindos. Rose, seja muito bem-vindo, você e sua família, meus queridos irmãos. Vamos caminhando porque Jesus é bom, amém? Hoje a gente vai precisar meditar em Provérbios 30 e Provérbios 31. Então eu separei aqui alguns versículos que me saltaram aos olhos. E a gente usa esse tempo aí, conforme for, perdão, a gente conseguir fazer uma oração de encerramento. Graças a Deus. Meus irmãos, Provérbios capítulo 30, queria começar do versículo 5, que diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então já está dizendo aqui que confiar na palavra de Deus já é defesa, não é verdade? E de fato, a gente já falou sobre esse texto aqui algumas vezes, mas lá em Efésios capítulo 6, não sei se é o versículo 15 ou 16, que vai dizer que o escudo, né, da fé, a espada que é a palavra, e que através do escudo da fé a gente consegue apagar todos os dados inflamados do maligno. Contudo, nós usamos a espada do Senhor, a palavra de Deus, o nosso agir, o nosso contra-ataque, ele surtirá pleno efeito. Então, a armadilha do inimigo pode ser falha se tiver fé. E você, se tiver a arma, que é a palavra de Deus, vai ter êxito naquilo que fizer. E a gente também lembra do texto que diz também em Efésios, né? Que a nossa milícia, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, poderes, hostes espirituais da maldade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho muito interessante, muito bonito o trato do próprio Senhor Jesus, mostrando de fato a nossa guerra. Porque ele não elenca em si a pessoa, ele já deixa claro que a questão é espiritual, que age sobre a pessoa, que está trabalhando, militando de alguma forma ali sobre a pessoa. E esse cuidado do Senhor para conosco, eu acho muito bonito, acho muito interessante. O versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é pura. Por que eu vou dar validade a esse versículo aqui, dizendo que a palavra de Deus é pura? Por quê, amados? Através da palavra do Senhor, nós temos revelações que o Espírito de Deus nos dá com profundidade. Então, se o próprio Deus está nos dando revelações profundas, que conduzem ministérios, pregadores, intercessores, os demais irmãos que estão trabalhando na obra, significa que a palavra de Deus é genuína. Então, a prova da pureza, a prova da verdade, a prova da palavra que é a palavra de Deus, eu observo justamente nesse fato. Quando a gente lê aquele versículo, faz um devocional com o Senhor, e a revelação salta aos olhos, não é verdade? Então, acredito sim que a palavra de Deus é pura, é verdadeira, é perfeita e conduz as nossas vidas, ainda em tempos, né, contemporâneos. São os dias atuais. Ainda hoje, ela continua exercendo a função, o ofício que diz lá em Hebreus 4,12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Ela penetra até dividir juntas e medula a alma, o espírito, e conhece, discerne os pensamentos, os propósitos do coração. É a palavra de Deus, viva e eficaz. Bom é empreendermos tempo na palavra de Deus, não vamos estar perdendo nada, a gente vai estar ganhando. Seguindo um pouco mais à frente no versículo 11, o texto diz: há uma geração que amaldiçoou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Será? Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Será? Me reportou agora Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 3, que fala sobre a igreja de Laodiceia, né? Que a própria igreja se vê como
suficiente, já tenho tudo. Não preciso de nada. Mas aos olhos do Senhor, o que ele fala? Mal sabes tu que é pobre, nu, miserável. O que o Senhor faz então? Qual o cuidado de Deus para com aquela igreja? Compra de mim ouro refinado, para que seja rico. Compra de mim vestes brancas, para que senão mostre a tua nudez. Não é verdade? Então olha aí, olha como que Jesus enxerga e olha como essas pessoas estão enxergando. A ótica de Deus é diferente da ótica do homem. Samuel aprendeu isso, embora fosse um grande profeta ali, né? Um homem que estava exercendo um ofício ali, muitos entendem como último juiz, eu também, cuidar da nação através da palavra de Deus. E ele também, quando chegou na casa de Jessé, ele viu, ele foi confundido pelo olhar. Mas pela intimidade com o Senhor, o que aconteceu? Deus não deixou ele errar. Deus falou com ele. Isso é interessante. Pode acontecer na nossa vida também. A gente olha para alguma coisa, olha no cenário e se equivoca com o que olhou. Mas o Senhor que esquadrinha corações e conhece o âmago, o interior, o profundo, ele então fala aos nossos corações, irmãos, através do poder, de discernir, poder do discernimento. Versículo 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Ou seja, para trazer ruína, né? Para plantar o caos, para fazer de quem precisa, que tem aflição e necessidade, tem ainda essa aflição e necessidade potencializada. E será interessante, né? Como que a palavra de Deus é atual. Eu já ouvi falar algumas vezes, talvez você também, que a Bíblia é mais atual do que o jornal, a revista que ainda vai ser publicada amanhã, dia 1º de julho. E é verdade, irmãos. Boa é a palavra do Senhor. Daqui do versículo 15, 14, a gente salta para o versículo 24. Está travando? São aqui. Aí depois vocês falam para mim, por favor, se continua travando, se melhorou. Tá bom? Para mim aqui o movimento tá bom. Geralmente quando atrasa aqui para mim que trava. Eu não sei como é que tá aí pros irmãos. Versículo 24. Essas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. Tá, agora tá bom? Agora tá dando para seguir? Tá. Maravilha. Olha que interessante, versículo 24. 4 coisas são menores da terra, porém bem provida de sabedoria. É pequeno, mas tem sabedoria. Se tem sabedoria, tem o quê? Relevância, tem importância. É pequeno, mas tem sabedoria, irmãos. A gente leu aqui em Provérbios algumas vezes que sabedoria é a coisa principal. Não é verdade? 25. Aqui ele vai trazer 4 exemplos. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Lembra que a gente já falou de formiga pelo menos umas 2 vezes atrás? Mais uma vez aqui, a formiga é tratada, irmãos, no livro de Provérbios. Não tem força, mas tem o quê? Sabedoria. E sabedoria é o quê? Coisa principal. E nós estamos aqui buscando em Deus sabedoria. Estamos lendo o livro da sabedoria. Não são um povo forte, todavia preparam no verão a sua comida. Ou seja, exerce prudência. Hora de trabalho, lembra? Hora de trabalho. Hora de descanso. Hora de descanso. Hora de colher. Hora de colher. Se eu inverter essas ações, eu vou ter dificuldade, não vou ter êxito, né? Não vou alcançar o que preciso. E aqui a formiga é tratada aqui como não sendo forte, mas tendo sabedoria. 26. Os coelhos são um povo débil, contudo, põe a sua casa na rocha. Olha aí, né? Busca segurança, tem diligência. De repente, cavar na rocha é mais difícil, né? Acredito que seja, rocha, duro. Mas, enfim, em compensação, esse árduo trabalho vai conduzir a um resultado muito melhor, não é verdade? Também aqui é visto como
a uma atuação que provê sabedoria. 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. Entendi aqui organização. Então, ser prudente, diligente, ser uma pessoa organizada, convém o quê? A sabedoria. Por quê? Os gafanhotos não têm rei. Não tem quem imprima essa organização. Eles, por conta própria, já entendem que precisam agir organizadamente. E qual a conclusão disso? Ser organizado. Então, a organização também faz parte desse loco, né? Dessa questão de ter sabedoria. 28. A aranha se pendura com as mãos e está no palácio dos reis. Então, a gente também observa aqui que a questão da aranha está vislumbrando, né? Tendo a oportunidade de viver uma questão nobre. Então, a nobreza também pertence à sabedoria. Prudência, diligência, organização, nobreza são pertencentes à sabedoria. Interessante que a formiga, ela não é forte. Os coelhos são débeis, né? Não sei se é essa palavra que se pronuncia dessa forma. Os gafanhotos não têm rei. A aranha fica pendurada com as mãos, mas ainda que tenham essa sensibilidade nesses quesitos, tem sabedoria. E por terem sabedoria nesses pontos, conseguem ter prevalência. Então, olha como é que é importante o ato de receber de Deus sabedoria do Senhor, amados. Tremendo. É importante buscar sabedoria e nós estamos aqui pedindo a Deus isso. E Ele tem vontade de abençoar, porque Ele dá deliberadamente àqueles que pedem, segundo a palavra dEle. Agora vamos pular para o capítulo 31. Eu acredito que a maioria já deve saber, né, que fala o texto mais marcante na nossa cabeça de Provérbios 31. Quem é? A mulher virtuosa, não é verdade? Mas o texto sobre a mulher virtuosa vai começar no versículo 10. E aqui eu vou abordar 2 versículos antes da gente entrar na parte da mulher virtuosa, que é o que vai do 10 até o 31. Olha a importância, né? Essa separação para falar da mulher virtuosa que o texto aqui separou. Não é? Interessante. Versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte. Então, para quem exerce cadeia de comando, para quem exerce algum tipo de liderança, para alguém que tem esse comportamento nas mais diversas áreas da vida, não é próprio bebida, não é próprio bebida forte, não é próprio vinho. Por quê? Porque nós precisamos manter o nosso estado de consciência o mais lúcido possível. Não é verdade? A gente está ali observando e sendo observado. E, corriqueiramente, alguém vai perguntar alguma coisa, vai fazer alguma coisa, a gente vai precisar ser cuidado. E não é bom que a gente seja pego numa condição dessa, não é verdade? Não faz bem nem para a tomada de decisão, muito menos para uma questão de visão comportamental. Então, olha lá, não é próprio dos reis, Lemuel, não é próprio beber vinho nem bebida forte. Eu trouxe hoje a palavra lá no Provérbio nos lares, que a gente foi fazer hoje, que a gente falou sobre o sangue de Cristo. E lá em Apocalipse 1:5 vai dizer que Jesus é fiel testemunho. Vai dizer que Ele é o príncipe dos reis da terra, que nos lavou com o seu sangue dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes, ó. Reis e sacerdotes. Aqui o texto vai elencar reis, né? Vai falar dos reis. Então são pessoas que vão precisar aí ter esse cuidado na tomada de decisões. Reforço, como o próprio texto diz, que não é interessante, né, queridos? Olha lá, bebida forte, nem vinho. Versículo 9. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O que eu percebo aqui no decorrer da leitura de Provérbios, irmãos, é a necessidade que o texto demonstra que a gente precisa ter como comportamento de poder ajudar alguém. A gente tratou desse assunto várias e várias vezes, inclusive
Muitos dos versículos que tratam desse assunto eu pulei porque já eram repetidos, não é verdade? Como é que a gente está na última live, finalizando aqui Provérbios, então é interessante frisar: abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Então deve pertencer à nossa vida cristã a necessidade de ajudar alguém de alguma forma, a necessidade de colaborar positivamente alguém de alguma forma. A gente pensa na igreja, é um ponto válido. Por quê? Porque ali a gente recebe a instrução, recebe palavra, louva a Deus, né? Tem também o Provérbio nas ruas, que sai para ajudar os desamparados, as pessoas que não têm, que estão em condições de rua, enfim. Esses são alguns exemplos, tá, irmãos? Vocês devem conhecer outros. Mas queria só reforçar essa ideia da necessidade, da precisão que nós devemos ter de poder ajudar as pessoas que precisam. Oração é preciso, recurso é preciso, né? Palavra de Deus é preciso. A palavra diz, a gente falou sobre ela ontem, Mateus 4, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É importante abençoar com pão, não é verdade? Mas ainda mais importante trazer a palavra. E é isso que a igreja do Senhor tem feito, ajudado com recursos, ainda mais nesse tempo frio, né, com colchão, com edredom, mas está lá conduzindo a palavra, está pregando as boas novas, está buscando no Senhor ali falar do Evangelho para que possa comover, mudar a vida de uma pessoa que precisa de muito de mudança. Não é verdade? E agora a gente entra na parte da mulher virtuosa. Provérbios 31, a partir do versículo 10. Primeira coisa que eu queria falar é que virtude, a origem dessa palavra, ela significa força. Então, a mulher virtuosa, uma mulher forte. Muito embora, no decorrer das traduções do latim e o grego, ela vai acabar trazendo algumas outras interpretações, que significa valor de excelência e relevância e moralidade. Então, quando se trata de uma mulher virtuosa, a gente entende primeiramente sobre força, sobre moral, sobre excelência. E o versículo 10 vai dizer assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. Então, aqui começa com uma pergunta: quem a achará? Como se não fosse algo tão simples de conseguir ser achado, não é verdade? E o valor dessa mulher virtuosa excede o valor de muitos rubis. Se um rubi já tem um valor tremendo, você imagina uma aglomeração, um conjunto de rubis. E ainda, eu não posso nem dizer que esse é o valor da mulher virtuosa, porque o texto diz que excede ao valor dos rubis, então é um valor ainda maior. Que bênção, né? Versículo 11. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ou seja, essa mulher virtuosa, ela é uma esposa, ela está casada, ela tem um marido. E esse marido tem confiança nela. Não é isso que o texto diz? Olha lá. O seu coração está nela confiado. Ele confia na esposa que tem. Assim ele não necessitará de despojo. A minha versão é SF. Mas na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz: nunca ficará pobre. Então, olha só como é que é a responsabilidade da mulher, na verdade. A gente vê que a esposa ela tem uma responsabilidade considerável, ao ponto do texto trazer: nunca ficará pobre. Por quê? Porque tem uma mulher que confia, tem uma mulher virtuosa. Versículo 12. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então, a mulher que colabora para a vida do esposo, do marido, todos os dias, ininterruptamente para o bem e não para o mal. O comportamento dela conquistou a confiança do marido. E através do bom comportamento dela, também fez com que o comportamento do marido tivesse alteração positiva. Maravilha, né? A mulher tem um poder de... Eu já falei isso aqui em alguma live.
persuasão, de influenciar, um poder de influência muito grande que ela recebeu do próprio Senhor. A gente vê, às vezes, muitos homens tomando decisão, e às vezes são mais os homens que aparecem em algumas situações, mas se ele não tiver uma pessoa de pulso forte, virtuosa, né, para conduzir algumas coisas, aquele homem ali que se vê, não vai conseguir não, irmãos. Não vai conseguir. Não é verdade? E no make-off, né, nos bastidores, geralmente, tem lá a varoa lá, intercedendo pelo varão. E o varão está na labuta, tá fazendo tanta coisa, mas tem lá um alicerce ali seguro para que ele possa movimentar o que for preciso, amém? Graças a Deus. 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Além dela ser considerada pelo esposo, a gente vai ver aqui considerada pelos filhos, ela também exerce uma função. Também tem um trabalho. E aí, né, a parte de mulher, então, são vários. Né? Nós homens conseguimos fazer uma coisa de cada vez. A mulher tem a facilidade de fazer 3 ao mesmo tempo. Tanta coisa, não é verdade? É interessante. Aqui a gente pula para o versículo 20. Abre as suas mãos ao pobre e estende a sua mão ao necessitado. A gente não acabou de falar isso no versículo 9? Vou ler de novo, versículo 9. Vou sair aqui da mulher virtuosa. Olha lá. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. A mulher virtuosa também tem a necessidade de ajudar quem precisa. A mulher virtuosa também ajuda o pobre e o necessitado. Então, a mulher virtuosa, como uma mulher ou um homem cristão, tem a necessidade de ajudar alguém de algum jeito. Que maravilha! E esse comportamento não afasta da mulher virtuosa. Ela trabalha, cuida do marido, o coração do marido é confiado nela, né? O marido confia na mulher, e ela também ajuda quem precisa de ajuda. Versículo 23. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Então, olha só o comprometimento da mulher. O que a mulher fala acerca do seu marido tem excelso, né? Tem grande peso. Ela fala bem do marido, as pessoas recebem aquela palavra, e o que acontece com a vida desse marido? Ele é conhecido nas portas, de boa maneira. Ele se assenta entre os anciãos da terra, entre os experientes. Por quê? Porque sai da palavra da mulher virtuosa coisas que são relacionadas às benfeitorias do marido que tem. Quem vai conhecer mais, não é? A esposa ou o esposo que não sejam eles mesmos? É quem convive ali o dia inteiro. Não é? Então, é quem mais vai poder te ajudar em exortação, quem mais vai poder te ajudar em elogio, porque está ali com você o tempo inteiro, te conhece. Não é verdade? Talvez você olhando daí possa pensar, poxa, irmão Vitor é benção, é legal, gente fina, é legal. Então, mas só a minha esposa me conhece, irmão. Para me aturar não é fácil, não. Eu tenho também meus problemas, né? Que eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar, eu sei, mas tenho, ela sabe. Né? E aí, quando alguma coisa acontece, talvez é ela que vai conseguir falar alguma coisa a meu respeito que outras pessoas não conseguiriam, irmãos. Né? Poxa, irmão, o Vitor estava precisando cuidar daquilo ali. Mas aí ela, nessa ótica, nessa visão, que de repente eu não tive, poxa, Vitor, tem que vigiar nessa situação aqui que... Não é? Então não tem pessoa melhor que a nossa esposa para poder falar bem da gente. E você já teve a oportunidade, espero que não, de ouvir uma mulher falando mal do marido? Só fala mal do marido, só fala mal do marido. Isso pega bem? Não pega, irmãos. Isso é comportamento de mulher virtuosa? Não. Mulher virtuosa tem o poder, né, como todas as mulheres, pelo que eu percebo no texto, de influenciar a decisão do marido. Não tem? Tem, claro que tem. Então, ao passo que não cai bem a esposa falar mal do marido, porque isso não reverencia, em contrapartida, vai fazer muito bem a mulher que fala positivamente do marido. O que vai acontecer? Ele vai ser conhecido. Não é verdade? Socialmente, o lugar onde vive, vai ser bem visto, bem quisto. E vai ter a oportunidade de se assentar entre os anciãos da terra, sobre aqueles homens experientes, né, que exercem sabedoria, que tem lugar cativo. Isso aí acaba não estando atrelado exatamente às mãos do homem, mas sim no comportamento da mulher,
Olha só que questão interessante, irmãos. Que poder. Versículo 25. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Força e honra é um ditado militar. Força e honra. Mas agora eu descobri de onde é que saiu essas palavras de força e honra. Da mulher virtuosa. Interessante. Sabia disso, PQD? Não sei se o PQD está aí agora com a gente. Força e honra. Olha lá. Atributo da mulher virtuosa. E se alegrará com o dia vindouro. Por que ela vai se alegrar com o dia vindouro? Ela cuida do marido, fala bem do marido, está trabalhando, está cuidando da casa, está cuidando dos filhos, né? Os filhos são a posteridade, são as crianças, as pessoas, adolescentes que vão assumir esse país daqui a pouco. Então ela tem alegria, vive no Senhor, vive para o Senhor, tem a sua casa remida ali, com pouco na presença, irmão, tem alegria para o futuro. As notícias do mundo são ruins, né? Mas o fruto da mão dessa mulher é bom fruto. Toda hora fala aqui, Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos pecadores, nem se detém no caminho dos escarnecedores, né? Acabei invertendo. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no seu tempo dá o seu fruto, as folhas não murcham, e tudo que faz prospera. Como que uma pessoa que vive o Salmo 1 não vai ter alegria, irmãos? Vivendo para o Senhor, meditando na palavra. É vitória pura, é alegria. É um poder concernente à mulher de desenvolver isso tudo aqui que a gente está falando. Interessante que não tem uma parte para o homem aqui, o homem virtuoso, mas tem uma parte que diz sobre a mulher virtuosa, o que deixa bem claro o poder dessa mulher de movimentar positivamente, grandiosamente, veementemente a casa, os filhos e o marido. Interessante, né? Olha lá, o Hélio já falou, isso aí, varão. 26. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Aí, busca sabedoria, tem palavra sábia. Para que eu quero sabedoria? Bom, por muitos motivos. Um deles é para conseguir corrigir ou resolver um problema de maneira cirúrgica, menos agressiva possível, para se exercer ou conseguir um bom resultado. Por isso que a gente precisa de sabedoria. E o versículo 26 também deixa claro que a mulher precisa também, né? Ninguém está livre disso. E a lei da beneficência está na sua língua. Versículo 27. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Pura verdade, né? Nós homens, às vezes, a gente fica com a gripe, a gente já está arriado, né? Tá ali quieto, não estou legal. A mulher, ainda estando com alguma situação assim, nesse quesito, ou até mais forte ainda, continua fazendo tudo, resolvendo tudo. Meu Deus, né? Aqui em casa é assim. Como se não tivesse nada. Isso é impressionante. Eu já fico arriado. Priscila nem parece dor de cabeça e vai. Consegue resolver tudo. Está atenta ao andamento da casa. Não é? O que tem de casa? Que importância a casa tem? Muitas. A casa ali é o lugar que você quer chegar. Por mais que você viaje para qualquer lugar, uma hora você vai querer estar na sua casa. Né? A casa é o lugar que você compartilha o seu pão. A casa é o lugar que você vê seus filhos crescer. Crescerem, né? A casa é o lugar que você dá instrução. A casa é o lugar que você tem o seu tempo de oração, de devocional. É o lugar que você vive ali da melhor maneira possível a sua casa. É importante demais a casa que você tem. E quem cuida dela? A esposa, a mulher virtuosa. 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Existe uma reciprocidade. A mulher não fala bem do marido, e o marido não é bem visto às portas, e não se assenta entre os anciãos. Por esse exemplo, o homem também acaba fazendo a mesma coisa. O filho também faz a mesma coisa. Fala bem da mãe que tem. Abençoa a mãe que tem. Né? E através disso, a gente acaba incorrendo no primeiro mandamento, que tem promessa. Né? O filho acaba honrando o pai e a mãe. E aí os dias do filho vão se multiplicar na terra, porque tem promessa, honrando o pai, honrando a mãe.
observando o exemplo da mãe, falando bem da mãe. O marido também age com essa reciprocidade e fala bem da varoa que tem. Interessante, né? Que maravilha! 29. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Ou seja, não tem comparação, né? Não tem outro igual. Por isso que somos casados com apenas uma mulher, e graças a Deus por isso. Não é verdade? Porque não tem comparação. Olha lá, de todas és a mais excelente. Glória a Deus. O texto diz, se eu não me engano, em Provérbios, é Provérbios sim, a gente já meditou sobre ele, que é aquele que encontra uma esposa, também encontrou a bênção do Senhor. E nada melhor para justificar esse texto que está em Provérbios, exatamente em Provérbios, capítulo 31, versículo 29. 30. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Interessante, né? Enganosa é a beleza, e muitos são atraídos por ela, não é verdade? Mas qual o ponto principal? Qual é a situação que deve ser observada em primeiro lugar? Temer a Deus, temer ao Senhor. A beleza pode passar, a formosura pode passar, mas temer a Deus, respeitar o Senhor, não passa. O crente ali firme no Senhor Jesus, a mulher virtuosa, ela vai, pelo contrário, desenvolver e crescer cada vez mais. Não é? Não vai passar. Lembra da palavra de Deus? Céus e terra passarão e a palavra não vai passar aqui. Aqui a beleza pode passar, a formosura pode passar. Os anos vão chegando, a gente vai ficando velho aqui. Estou cheio de cabelo branco, gente. Ruga, não sei se tem, se consegue ver aí, pé de galinha, essas coisas. Eu não sei o que é isso, não. Tem uma olheirinha aqui, ó, mas aqui, dormindo um pouquinho, passa. Ficando velho, gente. Ficando velho. Mas qual o interesse dos anos que se passam numa velhice saudável? Buscar a Deus, ter intimidade com o Senhor, aprender mais. Estar aos pés de Cristo. Então vou repetir o 30 aqui. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. O que é ser louvada? Não é o louvor que nós damos a Deus, não, irmãos. Tá? Esse é um louvor diferenciado, esse é só para Ele. Louvada como eu posso falar, gente? Fugiu a palavra. Não é reverência. Ser louvada é ter observância dos atributos dessa mulher e fazer elogio. Né? Ela é louvada porque teme ao Senhor. E versículo 31, para concluir, está escrito: dá-lhe do fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Então, às vezes, a pessoa nem vê a mulher virtuosa, mas pelo trabalho sabe o que foi ela que fez. Já viu gente? Já viu? Já conseguiu? Já viu alguém dessa forma? Olha, não sei quem fez isso aqui não, mas pelo jeito que o trabalho está feito, pelo cuidado que foi desempenhado aqui, pela diligência, pela observação dos detalhes, só pode ter sido a mulher virtuosa que fez isso. Nem viu ali, mas sabe que passou por ali. Por quê? Por causa do trabalho que deixou. E é assim que encerra o livro de Provérbios, o livro de sabedoria de Provérbios 31, tratando acerca da mulher virtuosa. Virtude que significa força, que significa valor, que significa excelência, que significa moral. Amém? Graças a Deus, queridos. Aqui nós conseguimos encerrar nossa meditação em Provérbios 31, todos os dias de junho, do dia 1º até o hoje, estamos aqui se reunindo às 10 da noite, pedindo a Deus sabedoria, entendimento, conhecimento, diligência, destreza, glória. Com a certeza que vamos receber, tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Eu queria fazer uma oração, queria que você me acompanhasse na oração também. Vamos fazer uma oração agradecendo. Vamos fazer uma oração de convicção, de fé. Vamos fazer uma oração sem temer, não é verdade? Com coragem no coração, seguindo sempre avante para a glória do Senhor Jesus. Para logo depois a gente estar encerrando essa oportunidade que Deus nos deu
de poder meditar no livro de Provérbios. Você que não pôde nos acompanhar do dia 1º até hoje, as lives estão salvas aqui no Instagram. Tem essa opção. E você pode ver depois com calma, sentir desejo no coração, porque geralmente a gente traz um devocional e depois a gente traz o texto de Provérbios, né? Hoje a gente leu diretamente Provérbios por causa do tempo. Mas já recebeu, eita, isso é fé. Não vi tamanha fé em Israel, bênção. Mas hoje a gente precisou ler Provérbios, né? Porque eram 2 capítulos, 30 e 31. Aí a gente não trouxe o devocional. Mas nos outros demais, a maioria, tem um devocional lá para a gente meditar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor glorioso, Pai de verdade e justiça, Deus de poder e glória. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por nos conduzir até aqui. Te agradecemos, Senhor, porque já recebemos de Ti sabedoria, Senhor, conhecimento, inteligência, Deus, para agir, Pai, nas mais diversas áreas da nossa vida, Senhor. Eu sei que problemas se levantarão, eu sei que precisamos, Pai, resolver muitas coisas, mas eu sei também, Senhor, que debaixo do Teu poder, Senhor, nós vamos conseguir resolver com excelência, Pai, com sabedoria, com verdade, Pai, porque sabemos, Senhor, que o Senhor soprará em nossos corações, Deus, e vamos ter esse entendimento, Pai, de conhecer que a Tua sabedoria vai pertencer, Senhor, a partir de hoje, Pai, do nosso cotidiano. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Deus, que receba também boa parte, Deus, e que essa boa parte não seja tirada como foi com Maria, Senhor, e que essa boa parte, Pai, acompanhe todas as etapas da nossa vida, Senhor, e que nós possamos continuar sendo alegres em Ti, Pai, a cada dia, a cada ano que se passar. Obrigado, Senhor, por nos sustentar. Obrigado, Senhor, pelo Teu fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua destra sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos conduzir no Teu caminho, Pai. O Teu caminho, Senhor Jesus, que é verdade, Deus. O Teu caminho, Senhor Jesus, que é coerente. O Teu caminho, Senhor, que nos conduz a longevidade e qualidade de vida em Ti, Pai. Eu te peço que o Senhor possa fortalecer, Pai, cada irmão, cada irmã que estão aqui, Pai. Eu peço, Senhor, que a unção do Teu Espírito, a mão poderosa, Senhor Jesus, o Teu mover sobrenatural possa alcançar a vida dessas pessoas, dando vigor, dando destreza, dando sabedoria. Senhor, se há alguém aqui que esmureceu, Pai, está entristecido, Senhor, está sem força, que o Senhor possa renovar as forças dessas pessoas, Senhor Jesus. Porque está escrito em Isaías, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Também está escrito, Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, Senhor Jesus, que não se abalam e permanecem para sempre, Pai. Que o Teu povo não seja abalado, Pai. Que o Teu povo não seja contrito, Senhor. Que o Teu povo não seja humilhado, Pai. Mas seja fortificado pela Tua mão, Pai. Seja fortificado pela Tua presença, Senhor. Que receba de Ti, Pai, 30, 60 e a 100 por um. Que nós sejamos boa terra, Senhor. E que recebamos a semente da Tua palavra, Deus. Para que haja uma boa frutificação, Senhor Jesus. Envia sobre as nossas vidas, Pai, a chuva serôdia, a chuva temporã, Senhor Deus. Faz prosperar os nossos caminhos, Deus, para que nós possamos também abençoar o pobre e o necessitado, Pai. Que nós aprendemos, Senhor, acerca deste livro de Provérbios, Pai, da necessidade, Senhor, de abençoar quem precisa, Senhor Deus, de ajudar o próximo, Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, Deus. Nos dá, Senhor Jesus, diligência, sabedoria, entendimento, Senhor, coerência, Pai. Eleva o nosso nível, Senhor. Nos permite, Pai, andar mais um degrau, Senhor. Correr mais uma milha, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Nos reveste do Teu Espírito Santo. Nos faz cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Fortifica a nossa mente, o nosso coração. O Senhor disse na Tua palavra, está escrito, Pai, está escrito para nós a promessa Tua, que o Senhor colocaria um coração de carne, Deus. E na nossa mente seria a mente de Cristo, Senhor. E assim nós recebemos também dessa profecia, Pai, mente de Cristo e coração de Cristo, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Movimenta nossas vidas em prol do Teu Evangelho, Senhor. Frutifica, Pai, naquilo que lhe apraz, Deus. Senhor, que nós possamos estar envolvidos no Teu ministério, Senhor. E que acresça a fé sobre a nossa vida. Acresça a esperança, Senhor, sobre a nossa vida, Deus. Que haja, Pai, um acréscimo, uma elevação, Senhor, pró do Teu Evangelho, da Tua palavra. Porque a Tua palavra diz em Mateus 28, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, e ensinai tudo o que eu vos tenho ensinado.
e eu estarei convosco até a consumação dos séculos, Deus. A tua palavra também diz em Marcos 16, esses são os sinais daqueles que me acompanham. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão as serpentes. E se alguém tomar de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Senhor, precisamos ser revestidos do teu poder para executar, Senhor, a tua missão gloriosa nessa terra, para ser tua igreja santa, poderosa, com óleo, Senhor Jesus, para te receber, Deus. Precisamos, Senhor Jesus, ser revestidos do teu poder, Jesus, para anunciar a tua palavra com ousadia e autoridade, Senhor Deus, para cuidarmos com zelo da nossa casa, Senhor, para pregarmos o teu evangelho com diligência, Senhor Jesus, para sermos, Senhor Jesus, usados em sonhos, em revelações, que também faz parte da promessa em Joel, Senhor, que o Senhor, Pai, derramaria sobre toda a carne do teu espírito, os jovens profetizariam, Senhor, os velhos teriam sonhos, Pai querido. Nós não podemos viver, Pai, esses dias, Pai, monótonos, Senhor, monotonamente, Senhor. Não podemos viver os nossos dias, Senhor, mornos, Pai, porque isso lhe faz, Pai querido, vomitar. Mas precisamos ser quentes, Senhor Jesus. Precisamos ser decisivos, Senhor. Precisamos agir com autoridade, Pai. Precisamos agir, Senhor Jesus, com veemência na tua palavra, Pai querido, para que seja constrangido o inferno, Deus. Para que seja envergonhado Satanás e os seus anjos, Senhor. Para que, Senhor Jesus, os espíritos malignos batam em retirada, Pai, naquilo que pensam que tem autoridade, Deus. Mas são usurpadores, Senhor, são mentirosos, Pai querido. Mas que nós possamos usar das armas espirituais que o Senhor nos permitiu usar, que está escrito em Efésios 6, Senhor, para que se faça toda a diferença, Senhor Jesus, em todo mover espiritual sobre esses dias, Pai querido, que se alongam na terra. Senhor, nós profetizamos vida em abundância, nós profetizamos conversões, nós profetizamos batismo, Senhor, nós profetizamos, Senhor, através da sabedoria, do conhecimento, do entendimento da Tua palavra que o Senhor nos entrega hoje, Pai. Que o Senhor nos abençoa hoje, Pai, que o Senhor derrama sobre as nossas vidas hoje, Pai. Vai surtir efeito em vidas transformadas, vai surtir efeito em famílias transformadas, vai surtir efeito em maridos, Senhor, cheios da Tua presença, vai surtir efeitos, Pai, em filhos que reconhecerão o Teu nome como único e suficiente Salvador. Vai surtir efeito, Pai, bom futuro e alegria e esperança nos dias vindouros, Senhor, porque sabemos que a Tua mão poderosa estará sobre as nossas vidas. Porque sabemos que a Tua mão poderosa vai operar. Porque sabemos que a Tua mão poderosa vai dissipar todo inferno, potestade, Pai, e ação maligna, Senhor. Porque está escrito na Tua palavra, na primeira carta ao João, se não me falha a memória, capítulo 3, que Deus veio para dissipar e desfazer todas as obras do maligno, e que o Senhor nos conceda esse poder, Senhor, para através do Teu Espírito, dissipar e arruinar e anular o poder das trevas, Senhor. Que a boca que outrora profetizava e falava, Pai, coisas ruins e palavrões, vai ser usado, Senhor, para falar do Teu Espírito acerca da Tua palavra. Nós profetizamos, Senhor Jesus, que veremos pessoas como Paulo, que outrora era Saulo, mas teve uma experiência grandiosa, uma experiência com resplendor de uma luz tremenda e uma voz que veio do próprio Senhor, que mudou a vida daquele homem para sempre. E assim eu creio, Pai, que nós seremos participantes de observar de perto, ocularmente, de pessoas que se renderão, Senhor, ao Teu propósito, ao Teu Espírito, à Tua grandeza, Deus, e que Te servirão em espírito e em verdade até o último respirar, Senhor. Recebe, Pai querido, a nossa oração, recebe, Pai querido, da nossa palavra, recebe, Pai querido, o nosso pedido, o nosso clamor de receber de Ti sabedoria. Não vai faltar alimento na Tua casa, não vai faltar provisão do Senhor. No tempo de escassez, o próprio Senhor se manifestará e se levantará ao Teu favor. Assim aconteceu com a mulher viúva, não tinha água, não tinha alimento, mas o Senhor enviou o profeta chamado Elias para anunciar a farinha
da botija não vai acabar, o azeite não vai cessar, enquanto o Senhor não enviar chuva sobre a terra. E eu aqui, como um profeta de Deus, como um homem do Senhor, eu também profetizo essa palavra sobre a tua vida. Pode ser um tempo de escassez, se for de escassez, Deus vai manifestar poder sobrenatural, não vai faltar. E se for tempo bom, a terra manifestará os seus frutos e você vai ter para abençoar, você vai ter para dar, você vai ter para ajudar pobre, você vai ter para ajudar necessitado. A mão do Senhor estará sobre a tua vida e sobre a tua casa, e a mão do Senhor vai permitir com que o milagre aconteça, com que o extraordinário aconteça, que nos nossos corações existam, graças a Deus, existam em nossos corações alegria no Senhor, porque todas as vezes que demos graças ao Senhor em tempo de tribulação, o Senhor multiplica, o Senhor acrescenta. No deserto o povo tinha fome, era 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas o Senhor nos ensinou dando graças a 5 pães e poucos peixes. E o que aconteceu? Uma multiplicação tremenda e maravilhosa, porque no pouco houve graça, houve alegria, houve contentamento no Senhor. E o Senhor fez multiplicar aquilo que era escasso. E eu profetizo também na tua vida unção de alegria, onde você vai profetizar e vai dar graça naquilo que se parece escasso e pouco. E a mão do Senhor multiplicará para que você seja bênção. A palavra de Deus diz: ser tu uma bênção. E ser bênção é aquele que abençoa. Não dá para ser bênção sozinho. Só existe bênção quando existe a vida de alguém que precisa ser abençoada. A palavra do Senhor diz que Ele te levantará não como cauda, mas como cabeça. E por ser cabeça, o Senhor vai abençoar a tua vida, para que você seja usado para ser bênção na vida de outras pessoas. E não se preocupe com palavra torta, ou torpe, ou chata, ou a palavra que de repente queira trazer tristeza ao teu coração, mas fica firme, fixo na promessa de Deus, que promete abençoar, multiplicar e trazer alegria naquilo que outrora fora escassez. Fica firme na palavra do Senhor, fica fixo na palavra de Deus. Seja um prisioneiro de Cristo Jesus, porque Ele tem bênção, Ele tem coisa grande. A palavra diz em Neemias 6:3, o Senhor tem uma grande obra e não pode parar. É uma grande obra que o Senhor tem para a tua vida, não pode parar. Porque se paralisa uma grande obra, de que diferença tem ser grande ou pequena? Mas uma grande obra, ela tem todo o efeito, todo o sentido quando há trabalho. Não para de servir a Deus, não para de honrar a tua casa, não para de cuidar da tua família, porque o Senhor tem milagre te esperando muito perto, muito próximo, porque grande é a obra do Senhor. O Senhor não faz nada pequeno, Ele é humilde, mas faz coisas grandes. E a palavra dele diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar em Cristo Jesus. Então, se Neemias 6:3 diz que grande é a obra e que não pode parar, e que Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, significa que o próprio Espírito de Deus, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus tremendo, Ele tem interesse em terminar essa grande obra, mas vai ser necessário que você coloque a mão no arado para você ver essa obra grande e tremenda que o Senhor tem para manifestar na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te conceda paz em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Você possa receber essa oração na tua vida, irmãos, e que tudo faça diferença a partir de hoje. Você não está aqui à toa. Você não está aqui de qualquer maneira, você está aqui para receber. Você está aqui para receber do Senhor Jesus, bálsamo que vem dele, refrigério que vem do céu. São as palavras dele que fazem confirmação na tua vida para aquilo que você precisa fazer e manifestar nessa terra. Lembra da palavra de de Lázaro? Lázaro morre, Jesus envia uma palavra: olha, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Aí quando Lázaro está morto, Jesus aparece no 4º dia. As irmãs de Lázaro se manifestam dizendo: Senhor, se estivesse aqui,
o meu irmão, perdão, não teria morrido. Ou seja, naquele tempo ali, o Senhor poderia executar um milagre, não é? E não permitir com que Lázaro padecesse. Aí Jesus fala assim, olha só, eu vou fazer o irmão de vocês ressuscitar. Aí, acho que Marta fala assim, eu sei, Senhor, vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus fala assim, não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê aquele que crê em mim viverá. Aquele que crê em mim não morrerá. Você crê? Aí o que ela responde? Eu creio, Senhor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui, com essa palavra? É que o tempo de ver milagre não vai ser tempo de ressurreição. Embora também seja um tempo milagroso, não quero excluir isso. Mas você vai ver tempo de milagre com Jesus agora. Você vai ver poder de manifestar o Espírito do Senhor agora. Você vai ver a mão de Cristo Jesus executar milagres e até mesmo ressuscitar o morto agora. Não vai ser para uma década ou para um tempo milenar, não. Não vai ser para depois, não vai ser, não. É momento de viver milagre de Deus agora. Era isso que Jesus estava dizendo para Marta. Não vai ser para depois, não, Marta. Eu vou executar esse poder, esse milagre agora. Não vai ser para depois, você vai ver. Eu sou a ressurreição e a vida. Sou eu. E eu vou manifestar aos teus olhos aquilo que é impossível para você entender ou para você viver humanamente. Eu vou manifestar aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do céu, aquilo que o próprio Criador tem poder para fazer, porque Ele que soprou em nossas narinas o sopro de vida, e Ele faz o que lhe apraz quando Ele quer. Ele nunca chega atrasado, Ele tem todo o poder na mão, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Para encerrar, Romanos 11:30, a profundidade da grandeza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Tão inescrutáveis são os seus juízos e tão profundos os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem, pois, foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para lhe ser restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que vivem segundo o seu propósito. E daquilo que você labuta e espera receber, o Senhor, através da sua palavra, nos diz claramente que Ele nos dá por herança. A gente não vai se humilhar, chorar, lamentar para receber. Não, é herança. O Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor, conquistou para nós. A gente vai gozar, se alegrar. A palavra de Deus não diz isso. Alegremos-nos e regozijemos no Senhor. Herança, não vou trabalhar para ter. É herança que meu pai deixou para eu usufruir, para eu desfrutar e para eu ser consolado através do Espírito de Deus. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que maravilha. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Vocês me perdoem se esquecer o nome de alguém, mas eu queria agradecer a todos os irmãos que têm colaborado com essa obra, que têm estado junto e recebido da palavra e participado, e que você receba a porção que o Senhor tem guardado para a tua vida, amém? E foi muito bom estar esses 30 dias com vocês aqui. Eu fiquei de férias esse mês e o Senhor colocou no meu coração já há muito tempo de ter essa oportunidade, e chegou a hora certa, o momento certo, e eu pude expressar aquilo que eu senti através do texto que o Senhor me mostrava aqui, e assim a gente conseguiu executar esse trabalho. O Senhor permitiu que nós pudéssemos estar aqui, o Senhor garantiu esses 30 dias aqui, às 22 horas, falando da palavra do Senhor, e de igual forma o Senhor também, Ele vai garantir essa bênção de sabedoria, conhecimento, para que a gente possa executar as nossas funções com muito mais destreza para a glória dele. Amém? A gente vai seguindo, que o Senhor possa abençoar a família de cada um, a vida de cada um, a sua família preciosa. Preserva a família que Deus te deu. O Senhor não te deu nada equivocado, o Senhor não fez nada errado. O ouro precisa ser refinado no forno, a prata precisa passar pelo crisol. Então, assim, nós temos relíquias, preciosidades que o Senhor nos deu. É necessário um tratamento, é necessário uma atenção, é necessário um cuidado, é necessário paciência, né, para que passe por esse momento e comece a brilhar, comece a ser reluzente, para que a gente possa perceber que de fato que Deus nos deu é bênção nas nossas vidas, irmão, né? O Senhor não nos dá nada para nos prejudicar, pelo contrário,
Ele nos dá para que seja bênção. Se tu, uma bênção, não é verdade? E que assim seja sobre as nossas vidas. E muito obrigado também por todos que escreveram aí para abençoar a minha vida, a vida da minha família. Outros também certamente não escreveram, mas sentem isso. E eu queria também que vocês pudessem receber essa porção dobrada de tudo que vocês têm orado e desejado para mim e para minha casa. Amém? É muito importante que a minha casa esteja de pé para que eu também esteja fazendo a obra do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês grandiosamente. Confesso que sinto um pesar no coração. Amanhã, às 22 horas, a gente não vai estar junto, né? Porque acaba que a gente já se acostuma, não é verdade? Mas, como diz o Olavo que está aqui, o varão abençoado aqui, Deus está preparando, Deus está preparando. E a gente vai ver lá o que o Senhor está preparando para nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês, sobre a vida de todos nós. E que não nos falte oportunidades de falar, de expressar, de dizer tudo aquilo que o Senhor tem falado em nossos corações. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe a tua história, que o teu nome esteja lá e permaneça lá escrito no livro da vida, para a glória de Deus. E antes de encerrar, queria convidar aqui, queria que vocês conhecessem aqui o Making Off, uma pessoa muito especial que queria dar uma saudação para vocês, bem rapidinho para encerrar. Meu irmão Joel, você acabou chegando no final da live. Aconselho que, se você tiver tempo hoje, seria bom que você pudesse ver a live, vai ficar gravada aqui, tá? Tem uma oração, que é bom que você participe dela também, que é o nosso encerramento aqui das lives, tá bom? Então eu queria aqui apresentar, olha só, quem? João Gabriel! Varão de oração também, me ajuda muito, minha esposa Priscila, também, ó. Esses aqui são os meus tesouros que têm participado, colaborado e me ajudado muito, irmão, me ajudado muito, que maravilha. Né? Sem eles eu não conseguiria movimentar tudo que o Senhor Jesus tem preparado para nossas vidas. Também quer falar alguma coisa? Então fala aí brevemente aí, não demora não, pode falar. Oi pessoal, tudo bem? Como é que tá? Deus vai te abençoar hoje na sua vida se você estiver doente, enfermo, qualquer coisa. Deus vai te ajudar. Tchau. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Foi muito bom estar com vocês. Graça e paz. Graça. Ainda vou ter que finalizar aqui. Graça e paz.